Olá, seja bem-vindo a mais um Agora é com Abranches. Estamos aqui adentrando o ano de 2022, nesse janeiro de 2022, em que aqui nos encontramos sempre com uma ideia de trazer algo bom para você pensar, para você administrar melhor as horas do seu dia. Olha, existe um patrimônio imaterial que é comum a todas as nações, o capital humano. Qual é a amplitude da riqueza que se guarda nas múltiplas competências de cada uma das pessoas? Em mim, em você, em nosso país, no planeta. Diante de um mundo marcado pela transição pós-pandemia, eis que 2022 aparece como um grande desafio a todos nós. Tanto a quem procura por emprego, quanto para quem tem condições de oferecê-lo. Eu converso hoje com um cara que é especialista nesse tal de capital humano e tem ótimas dicas a dar para quem busca ser bem-sucedido nesse novo ano. É o Lincoln Firosman. O Lincoln é mentor de carreira. Você está fazendo doutorado em Ciências Sociais. Como é que está essa jornada 2022? Você vai concluir isso daí ou ainda está naquela fase tumultuada, tenebrosa, umbralina de ter que fazer pesquisa, ter que entrevistar pessoas, ler 500 mil livros em várias línguas? Como é que tá? Pois é, sempre um prazer estar na sua presença, Abranches. Obrigado pelo convite. E como você sabe, reta final de doutorado sempre exige da gente um trabalho adicional, né? 2022 é um ano para concluir. Comecei psicologia recentemente, então estou coincidindo a faculdade de psicologia com o término do doutorado. Então a gente está misturando tudo, junto e misturado, para fazer um ano incrível, que é o ano de 2022. Já estamos em 2022. E o que é esse tal de capital humano que a gente pode implementar na nossa vida pessoal como um novo conceito a ser pensado? Pois é, essas relações que envolvem a gestão do capital humano é uma gestão muito peculiar das empresas e das organizações, né? O nosso modelo de trabalho nos últimos anos, ele foi passando por processos de modificação. A pandemia intensificou essa relação do capital humano e a forma como ele lidar dentro de uma companhia. Mas o que a gente percebe, Abranches, é o seguinte: as empresas entenderam não só que o maior ativo que elas têm são as pessoas, como na pandemia entenderam que as peculiaridades que envolvem a gestão dessas pessoas, elas são muito específicas, porque cada um traz uma necessidade, cada um traz uma demanda, cada um traz uma dor específica. Então, preparar as organizações, os gestores, a área que cuida do capital humano, normalmente a área de recursos humanos, se tornou condição quase que sine qua non para você ter dois pontos importantes: a saúde mental do colaborador e a produtividade dele no dia a dia. Essas pessoas que estão na empresa estão de olho, percebendo que muita coisa está mudando nesse olhar da empresa para com a sua especificidade. Então esse é um detalhe que eu quero chamar a atenção e quero te perguntar aqui, já que você é um especialista nesse assunto. O que cada um pode fazer para descobrir quais competências tem para explorar em 2022? Eu acho que um ponto importante para quem está nos assistindo e até para enriquecer a nossa conversa é o processo do autoconhecimento. Parece um jargão já meio popular a gente dizer que quanto mais... Mas ele é atemporal, esse não vai sair de moda nunca. Desde Sócrates o treco já pegava, né? Pois é, ou seja, quanto mais você investe no seu processo de autoconhecimento, maior a capacidade de você entender as suas limitações, suas dores, suas forças e suas fraquezas. E como é que a gente faz esse processo na prática, né? Então as pessoas me perguntam assim: tá bom, mas o que significa se autoconhecer? Bom, existem várias formas de você fazer isso. Por exemplo, a terapia é um caminho para o autoconhecimento, a leitura é um processo para o autoconhecimento, você buscar conhecimento, se qualificar, estudar, conhecer coisas diferentes, também é um exercício de autoconhecimento. Só que mais do que nunca, esse exercício de autoconhecimento se tornou uma condição importante para a produtividade do capital humano dentro das organizações. Porque agora as pessoas elas se sentem mais confortáveis em dizer o que elas sentem e o que elas não sentem. Porque as relações, elas são muito mais líquidas. Como a gente estava conversando, inclusive, o Bauman, que é um grande sociólogo, um dos mais importantes do contexto contemporâneo, que nos fala dessas relações, essa modernidade líquida que envolve as relações. Então, cuidar do capital humano significa o quanto eu me conheço, o quanto eu invisto entendendo o que sou, como respondo às minhas emoções e sentimentos, que emoção é diferente de sentimento, e que isso provavelmente vai interferir nas relações, principalmente dentro de uma organização. Você acabou de falar de organização. O que as empresas, a gente falou primeiro do trabalhador, mas agora o que as empresas precisam ficar atentas para explorar melhor o capital humano de quem lhe presta um serviço? Mais do que nunca, escutar.
fazer aquele exercício da diferença entre ouvir e escutar, não é? Então, assim, nunca, por exemplo, uma pesquisa de clima teve tanta validade como agora. Exato. Nunca escutar tanto as dores de um colaborador teve tanta validade como agora. Então, o exercício da companhia deve ser um exercício de escuta ativa e constante. Quanto mais eu escuto o meu colaborador, quanto mais eu entendo quais são as formas que eu posso trazer um benefício, principalmente para quem ainda está no trabalho remoto ou para aquelas empresas que optaram pelo trabalho híbrido, você conseguir gerar uma relação entre empregador e empregado saudável no aspecto mental e no aspecto de entrega, técnico mesmo falando. Então o papel das empresas é ter um olhar muito mais cuidadoso e um olhar não tão genérico, mas mais detalhista. E no detalhe, na dor, na alegria de cada trabalhador. Nós falamos aqui do trabalhador aqui, da empresa aqui, mas tem uma pontezinha que faz o contato entre uma realidade e outra, que é o líder, sob seus vários aspectos, ou gerente, ou supervisor, ou líder direto de área, ou diretor, enfim. A figura do líder num mundo líquido como esse acaba ganhando um significado a exigir desse líder que hoje se você ocupa algum cargo de liderança na sua empresa, preste atenção que o assunto agora é você, né? A importância de ter uma liderança diferenciada, né? Diferenciada e capacitada. Você veja que interessante, o Rancharan, que é um dos maiores autores, né, voltados para o mundo dos negócios, que é inclusive professor de grandes universidades nos Estados Unidos, ele nos traz um conceito do pipeline de liderança, que é um dos conceitos que eu mais gosto de trabalhar com os executivos, com alunos, dos quais eventualmente nos cursos de pós-graduação ou graduação eu coordeno, que é a ideia de que você nunca vai ser líder de alguém se você não é líder de si. Como eu vou fazer gestão de alguém se eu não faço a minha própria gestão? Como eu vou pedir para alguém ser produtivo se eu mesmo não sou? Parece chover no molhado, parece uma coisa óbvia, né? Então, eu não posso pedir para alguém fazer alguma coisa da qual eu mesmo não executo. Mas no papel da liderança, a responsabilidade é muito maior. Então, se antes, por exemplo, nas relações próximas, eu via aquele colaborador cabisbaixo, muitas vezes chateado porque teve um problema e na hora do intervalo do almoço eu sentava para ele para almoçar e conversar com ele, hoje, com a câmera desligada, como eu percebo isso? Então, se as relações não forem mais sensíveis, se não for uma relação de coração para coração, humanizadas, mais humanizada, como eu vou entender o que de fato está acontecendo? E esse é um exercício importante e que, de fato, nem todas as lideranças ainda se encontram preparadas para isso. Nós estamos aqui falando de trabalhador, falando de empresa, mas estamos falando também de multifunções. Nunca um período tão forte como a pandemia provocou em nós a necessidade da gente multiplicar as nossas competências, dar um respaldo curricular, de formação inclusive nelas, para a gente poder... Olha aqui o Lincoln fazendo psicologia, que maravilha. Está concluindo aí doutorado em Ciências Sociais, vai ser parceiro do Zygmunt Bauman. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a importância dessa história da gente multiplicar nossas habilidades para fazer frente aos desafios de um mundo pós-pandemia. Até já. Aqui estamos de volta falando sobre emprego, recolocação no trabalho, esperança por tempos melhores. 2022 já começou e a gente quer fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas, né? E estou com Lincoln Firosman, que é meu amigo, me ensina muito a respeito de capital humano, a respeito do que precisamos valorizar em termos de habilidades, descobrir quais são as nossas competências para fazer isso nos tornar mais fortes no mercado de trabalho. E eu acabei de falar de multifunção, acabei de falar de pluralidade de formações. Ainda bem que eu fiz isso ao longo dos últimos 20 e poucos anos, viu, Lincoln? Porque como isso está valendo agora na minha vida. Uma porta se fecha aqui, abre outra ali, uma outra aqui está funcionando, então o avião não precisa aterrissar, porque está numa turbulência grave. Ele vai, mesmo que perca um dos motores, a gente tem chance de aterrissar direito. Como é que você vê essa necessidade para 2022, para todo mundo? O segredo, basicamente, é você nunca mais colocar os ovos na mesma cesta. E por quê? Porque a relação do trabalho, ela ainda passa por um processo de transformação. Quando eu converso com colegas historiadores, psicólogos, colegas economistas, pessoas que gostam de fazer uma análise sobre a sociedade, sobre o que vem nos próximos anos, todos são unânimes em dizer o seguinte: a pandemia acelerou o processo. O que nós viveríamos em 10, 12 anos, nós estamos vivendo em 2 anos. Ou seja,
As relações foram muito avançadas, os processos foram muito avançados. A tecnologia é uma delas. Por exemplo, quando a gente pensa nas chamadas de videoconferência, não é uma coisa que tem desde o ano passado. Não. Desde o início dos anos 2000, a gente já tem aplicativos que fazem isso. Então, quando eu escutava pessoas dizerem, poxa, mas eu estou tendo que me acostumar, me habituar de uma hora para outra. Não, não. Já há quase 20 anos isso existe. Você está tendo que olhar com outro olhar para isso hoje, nesse momento em que você está inserido. Então, esse processo que a gente está passando de buscar a qualificação, de entender como nós podemos nos posicionar no mercado e de que nós não temos mais uma única profissão ou uma única atividade, é a relação mais importante do trabalho para essa década que nós estamos vivendo. Agora, a pessoa que ainda não descobriu quais são essas múltiplas habilidades. É o metalúrgico que sabe fazer carro lá na empresa, de automóveis. É o metalúrgico que sabe fazer avião, apertar os parafusos do avião lá, graças a Deus que aperta direitinho, para a gente poder levantar voo e pousar, faz bem o trabalho, mas é preciso fazer mais, né? O que quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, por exemplo, precisa fazer o quê para se vender melhor ao seu futuro empregador? Um ponto muito importante, Abranches, é os profissionais sempre estarem atentos às questões de tendência de mercado. Então a gente precisa balizar a nossa evolução, a nossa carreira profissional, olhando para o que o mercado diz que vai acontecer nos próximos anos. E o mercado está mudando tanto, tão rápido, né? Constantemente. Então eu sempre gosto de dizer o seguinte... profissões novas, inclusive. Pois é, por exemplo, piloto de drone e tantas outras que a gente jamais imaginaria que existiriam. E mais as outras tantas que a gente mal conhece. Mas o que eu digo basicamente com relação a essa evolução da profissão e desses processos novos que estão acontecendo é o profissional, por exemplo, balizar a opinião dele, a formação dele de acordo com uma tendência. O Fórum Econômico Mundial sempre é uma boa referência, porque ele nos mostra como a sociedade vai se comportar no aspecto econômico global, geopolítico, mas também como vão ser as relações de trabalho. Então, dá uma olhada, busca, veja quais são as competências que o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, coloca até 2025 como sendo as principais habilidades que qualquer pessoa precisa desenvolver para estar inserida nesse novo mercado de trabalho. Até 2025. Então, se ela começar agora, até lá ela consegue criar uma formação adequada para poder estar super sintonizada com a necessidade do momento. Por exemplo, liderança e influência social é uma habilidade que o Fórum Econômico Mundial coloca. Não basta você liderar, você lidera agora no ambiente físico e digital. Tudo aquilo que você diz no universo físico, ele se respalda na forma como você se comporta nas redes sociais. Então, quando o Fórum Econômico Mundial coloca que liderança e influência social é uma habilidade importante, é porque ele está te dizendo como você se comporta no ambiente virtual. E muita gente não se comportava. E quando a pandemia chegou e as pessoas perderam o trabalho, se viram numa situação de como é que eu me recoloco agora se eu não sei nem por onde começar. Então, observar esses comportamentos, por exemplo, o pensamento crítico, a capacidade que você tem, a criticidade de não se basear somente pela matéria principal, mas ao ler a notícia, formar uma opinião concisa e consciente, isso faz com que a sua capacidade crítica também se eleve. Em filosofia a gente chama de fugir do senso comum, ficar apenas nos clichês, na superficialidade das coisas. O empregador, na hora da entrevista, na hora do bate-papo, percebe essas coisas. É preciso mergulhar fundo. É preciso retomar um hábito, Lincoln, que eu adoro. E antes de vir para cá, eu estava lá fazendo isso. Ler livros físicos. As pessoas estão muito fácil no celular ali, passando o dedinho, mas ler o livro físico, sentir o cheiro do livro novo, aquela coisa gostosa de abrir, de riscar, de marcar, o quanto isso é importante para a gente poder ter respaldo, ter conteúdo, ter repertório para uma boa conversa, né? Pois é, e você sabe que a neurociência explica que quando você anota, quando você registra o aprendizado, o seu cérebro ele tem uma capacidade de até 40% a mais de guardar aquela informação e reter ela para executar em algum outro momento. Então, o exemplo do livro físico é um bom exemplo. A gente precisa estar atento que a tecnologia trouxe muitas facilidades. Inclusive o livro digital. Inclusive o livro digital. Mas que também a gente precisa se atentar que existem outras formas que podem nos ajudar nesse processo de crescimento. Então, a evolução constante na carreira significa o quanto você investe em você. Por exemplo, para quem está nos assistindo, nos últimos 12 meses, quantos livros você leu? Quantas palavras novas num novo idioma você aprendeu? Então, tudo isso faz diferença para você buscar esse repertório de evolução constante na carreira. Nós estamos falando aqui da importância do livro físico, do livro digital. A própria neurociência fala que a velocidade da captação da leitura do livro ali no computador, no celular, é 20% menor do que a do livro físico, por questões ali tecnológicas. E nós, ao falar de tecnologia, me pergunta qual que é a importância da inovação tecnológica
ocupar essa área da apreensão da importância do capital humano. A inovação tecnológica que remeta não só ao domínio da tecnologia, mas também ao domínio humanizado de uma tecnologia que não me afasta do outro. A gente tem observado que algumas empresas nos trazem a seguinte questão: tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que é feito de maneira repetitiva, a tecnologia, a indústria, né, a forma como a tecnologia se comporta hoje na sociedade provavelmente vai substituir. Então tudo aquilo que é feito de forma repetitiva, em algum momento, algum robô, alguma parte da tecnologia vai acabar fazendo por você. Mas o que o robô não faz ainda, o que a tecnologia não faz ainda, é o coração com o coração, é o olhar com o olhar. Então, essa forma de fazer uma gestão em que eu insira nos meus processos ferramentas tecnológicas que melhore, por exemplo, a produtividade, em que eu consiga acompanhar melhor o rendimento da minha equipe, mas sem perder o olho no olho. Sem perder o fato de como é que você está, como estão as coisas, quais são os seus projetos. As pessoas não falam mais sobre sonhos. Quais são os seus sonhos? Como é que você se imagina? Como é que você se projeta? Como nós podemos, enquanto organização, fazermos parte daquilo que você projeta para o seu futuro? Então, essas relações não devem ser perdidas só pelo uso da própria tecnologia. O Lincoln está me dando gancho para o nosso próximo bloco. Sabe qual vai ser? Vamos falar exatamente disso. A importância da convivência, a importância de termos laços humanizados para viver plenamente a profundidade das nossas competências. Daqui a pouquinho vamos entrar nesse aspecto desafiador do mundo do capital humano. Até já. Olha eu aqui de novo, não quero perder tempo, estou com o Lincoln Firosmand, esse nome difícil, diferente. Depois que eu falei a primeira vez, já aprendi. Firosmand tem 2 Os, você vai ver o crédito dele agora aqui, ó, embaixo. Está escrito ali o nome com 2 Os. Isso é o que, holandês, né? Toda vez que eu converso com você, eu pergunto a origem desse nome, é bacana. Porque talvez não tenha ninguém ainda tenha visto um bate-papo nosso, e eu fazendo essa pergunta. Eu repito então, diga aí de onde vem isso. A origem é iraniana, mas a história é longa. É longa, né? Então tá bom, origem iraniana. Não tem problema não. Um retalho da Pérsia aqui no Agora é com Abranches. Lincoln, falando a respeito do trabalho, a respeito da competência, todos nós estamos sendo muito observados no ambiente de trabalho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quando gosta, mantém. Quando não gosta, faz o distrato, rompe o contrato, você vai buscar outras oportunidades. Mas o que fica na marca das pessoas é a qualidade da convivência. Minha pergunta para você é essa: qual que é a importância da arte da convivência para se abrir melhor para o mundo dos relacionamentos humanos e relacionamentos profissionais dentro de uma empresa? A convivência na pandemia se tornou o maior desafio, sejam nas relações afetivas, nas relações de amizade ou nas relações de trabalho. Porque a gente passou a entender e a buscar ver no outro a dor do outro, o sentimento do outro, a maneira como o outro reage às respostas que o próprio mundo nos coloca nas situações do dia a dia. E essa convivência nos faz pensar sobre questões básicas, como, por exemplo, o ponto de vista. A gente esquece que a Terra é um pequeno ponto no espaço com infinitos pontos de vista. Que você pode pensar A, eu posso pensar B, e isso não significa que a gente não possa sentar e compartilhar na mesa do mesmo alimento. Então essas relações, elas ficaram mais sensíveis no aspecto emocional, as pessoas estão mais sensíveis. Essa geração que chega no mercado de trabalho é uma geração mais sensível às questões que envolvem as relações humanas. Então esse processo de paciência, de escuta ativa, de fato ter a empatia não sob o seu olhar, mas sob o olhar do outro. Porque às vezes a gente diz assim, eu tive empatia, tá, mas sob qual perspectiva? Sob a sua ou sob a do outro? Porque são relações diferentes. Então essa mistura toda nos fez prestar atenção no seguinte ponto: o quanto de fato eu valorizo as relações humanas. O quanto de fato eu dedico meu tempo para escutar o meu colaborador. E não simplesmente para ouvi-lo, para entender a dor, o problema, a solução, para elogiá-lo, para ajudá-lo no percurso da sua própria evolução profissional. Nós estamos falando não só para quem está buscando uma nova chance no mercado de trabalho, e quem sabe 2022 é o seu ano, hein? Mas nós estamos falando também para quem está no ambiente de trabalho, mas está com processos patogênicos de sofrimento, pela perda de qualidade das relações. No início da década de 80, um psicanalista francês, Christophe Dejour, criou um conceito muito interessante chamado psicodinâmica do trabalho, em que ele analisa exatamente as causas e as condições em que um trabalhador se choca com o outro.
briga com o outro, discute com o outro, cria zonas de ruído, de atrito e propõe comportamentos, condutas vinculadas à ética, ao não bullying, ao não assédio moral, para que o ambiente se torne favorável. Mesmo com pandemia, agora na pós-pandemia, como é que fica esse contexto novo em que o sofrimento não está, mas não só na busca do trabalho, mas também na qualidade da relação para quem está no mercado, para quem está produzindo? Você sabe, Abranches, as relações tóxicas, elas acontecem em qualquer ambiente de trabalho. E uma coisa que a gente prestou muita atenção nesses últimos anos, em especial durante o processo da pandemia, é que no retorno ao trabalho, muitos profissionais sofreram com isso, porque o nível de cobrança é muito maior, quem ficou precisa produzir muito mais, precisa entregar muito mais, o gestor não está preparado para fazer a gestão daquele grupo de pessoas, o colaborador perdeu um parente, alguém perdeu o trabalho, teve alguma perda ou algum prejuízo nesse processo que acarretou sentimentos ou emoções. Está todo mundo abalado, sensível. E isso faz com que a gente fique muito mais sensível, como você bem colocou. Então, prestar atenção nessas relações, olhando como esse capital humano se traduz no ambiente corporativo e como as relações são construídas, é o que vai fazer com que essa saúde mental seja preservada. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação. O Brasil, por exemplo, é considerado o país que mais consome antidepressivo na América Latina e o terceiro no mundo. Nós somos considerados pela Organização Mundial da Saúde o país, a população com a maior taxa de ansiedade do planeta. Então existem resquícios emocionais trazidos por essa situação em que nós vivemos que vai se refletir no ambiente corporativo. Então como é que a gente lida com essa situação e trata ela de uma forma mais humanizada, respeitando as diferenças no meio de tantas particularidades? O que você aprendeu de mais valioso, agora pergunta para o profissional Lincoln Firosman, para o ser humano Lincoln, o que você aprendeu de mais valioso em 2021 que pode nos abrir caminhos para esse novo ano? Que seria legal compartilhar. Eu aprendi muitas coisas, Abranches, mas eu diria para você que aprender a perdoar talvez tenha sido o exercício mais difícil de se fazer. Porque quando você perdoa, você também causa o ato de se auto-perdoar, né? E da gente não se culpar tanto pelas escolhas e pelas decisões que nós tomamos. Nós colocamos sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande quando a gente toma uma decisão. E a gente acha que aquela decisão é para sempre e que é irreversível. E a gente precisa entender que nada é para sempre. Tudo é efêmero, tudo passa. Por maior que seja a sua dor, em algum momento ela vai passar. Claro, desde que você busque a cura, que você busque o autoconhecimento. Então, esse exercício de perdoar e ser perdoado, de mostrar que as relações elas estão susceptíveis a todos os tipos de processos, mas que se autoconhecer vai te ajudar a entender como perdoar e como ser perdoado. O que não pode ser tão líquido assim numa relação entre as pessoas? Talvez a falta de comunicação, talvez a falta de diálogo, porque boa parte dos processos de conflito nas organizações ou nas relações pessoais acontecem sempre pela mesma questão, a falta de diálogo, né? Eu parto do pressuposto que o outro entendeu o que eu quis dizer, mas na verdade nem eu mesmo sabia o que eu queria falar. Então essa relação transparente, de ser honesto com os seus sentimentos e deixar com que o outro também apresente para você aquilo que ele pensa e sente. Porque a materialização do sentimento é uma emoção que muitas vezes primária ou secundária, né, ou seja, algo que eu trago ou que eu escondo, faz com que as relações sejam muito mais afetivas e honestas do ponto de vista ético. E a partir do que você aprendeu, que sugestões você dá para quem quer aproveitar 2022 com boas energias dessa entrada de ano e já mudar o astral ainda em janeiro, hein? Olha, o primeiro ponto importante, como nós conversamos, buscar a qualificação profissional, ou seja, continuar estudando, aprendendo coisas novas, não parar em nenhum momento de estudar. E atualizar o que já sabe. Né? Atualizar o que já sabe e se colocar disponível para aquilo que está chegando, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe e que provavelmente a gente vai descobrir no decorrer do ano, seja na tecnologia, seja nas relações humanas, enfim, em algum momento há um aprendizado novo. O fato de você não colocar sob a sua responsabilidade ou sobre os seus ombros, muitas vezes pesos e correntes que não necessariamente faz parte da sua história, mas que faz parte da história do outro. E a história do outro é do outro, não é sua. E quando você vive mais a história do outro do que a sua própria história, você corre o risco de não escrever a sua história. Lincoln, obrigado, viu, pela sua companhia aqui, por esse bate-papo já no início do ano. Estimulador para mim e tenho certeza que para o nosso telespectador, viu? Obrigado, Abranches, é sempre um prazer, obrigado pelo convite. Tá vendo aí? Tem muita coisa que precisa melhorar no país, no mundo, para que a gente tenha uma vida melhor. Mas existe um detalhe que depende só de você, a sua perseverança e objetividade na busca do seu sucesso. Pense nisso e faça desse o melhor ano da sua vida.